paz. Hoje eu tô com um convidado aqui muito especial e a gente vai trazer um tema que não é tão comum de ser falado. Como vocês já sabem, aqui no canal eu sempre trago alguns assuntos meio polêmicos. E eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Olá, Karina. Eu sou Luiz Cláudio, mais conhecido como Luiz Rocco. Eu sou psicanalista, sou pastor, sou palestrante, criador até do Método 100, da mentoria Método 100. E também já fui colunista do TV CNT, sou escritor do livro Desmistificando a Teologia da Prosperidade. E em breve agora vai sair o novo livro Crônicas de um Psicanalista, professor da Sociedade Psicanalítica, analista também clínico, E meu terapeuta. E até existe um mito dentro disso, de que cristãos não precisam fazer terapia. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito da psicanálise, da religião, e se é verdade isso, cristão pode fazer terapia? É sim, Karina. As pessoas ainda têm esse tabu, né? As pessoas acreditam que fazer terapia é para quem é louco, é para quem não tem fé. Aliás, quando eu falo do cristão fazer terapia, as pessoas já logo falam assim, é pecado, é falta de fé e assim vai, né? E aí a gente vai vendo exatamente essa questão, a gente consegue perceber, por exemplo, por que é que o cristão deve fazer terapia? Porque quando nós olhamos inclusive bases bíblicas para isso, falando aqui teologicamente, nós olhamos o apóstolo Paulo escreve assim, lá em Romanos 12, capítulo 2, transformai-vos a vossa mente, renovação da vossa mente. Ou seja, ele está falando de algo que é da mente. Nós devemos trabalhar na nossa mente, cuidar da nossa mente. Se nós olharmos um pouco mais, João 16:33, o próprio Jesus nos afirma, nós vamos ter aflições neste mundo. E aflições significa angústia, tribulação, ansiedade, significa depressão. Isso se nós levarmos ao pé da letra o significado a raiz da palavra. Em Tiago, capítulo 1, versículo 8, ele diz lá que homens ou pessoas que somos de ânimo dobre, pessoas que ele diz que inconstante em todos os nossos caminhos. E isso é muito importante, até que você citou a respeito da depressão, da ansiedade, e em tempos de pandemia isso tem sido muito comum, e a famosa síndrome do pânico, e acha que não precisa de uma ajuda. E a gente tem que entender que Deus também deixou essa ajuda pra gente procurar. Tanto é que na Bíblia a gente encontra pessoas que tiveram problemas emocionais também. Muitos, Vou citar alguns aqui pra gente. Elias vence os 450 profetas de Baal, aí ele recebe lá da Jezabel que, olha, eu quero a tua cabeça numa bandeja. Isso é verdade. O que acontece? Ele sentiu pânico. E ele tinha passado por um momento de êxtase, um momento fantástico na vida dele. Mas ele entra em pânico e foge. E a atitude de quem tem síndrome do pânico é essa. Embora as pessoas acreditem que esteja tudo bem com ela, elas acreditam que algo realmente vai acontecer com ela, que elas vão morrer, tem mania de perseguição e tudo mais. Outra personagem, lá em Ruth, nós vemos Noemi. Ela teve angústia, ela teve depressão, quando ela teve todo o problema que ela perdeu o marido dela. Outros personagens importantes é Jeremias. Jeremias, quando ele estava escrevendo Lamentações de Jeremias, ele estava vivendo um momento de angústia, um momento de depressão, um momento de ele estava sendo maltratado porque ele estava sendo um profeta do povo. E foi conhecido como profeta chorão. Exatamente. De tanto que ele chorava. De tanto que ele chorava. O apóstolo Paulo viveu em depressão, Tem um momento até quando ele cita lá em Coríntios que ele fala assim, que ele pediu para Deus tirar dele aquela angústia, aquela aflição, porque o espinho na carne. E aí ele fala, minha graça te basta, mas era um momento de depressão, Sim. Era um momento de angústia, era um momento de sofrimento que ele estava até Deus enfrentando. faz uma relação ali a respeito da fraqueza. Da fraqueza, E isso, um outro fator importante, provado, que as pessoas falam hoje tem que ser provado na ciência. A ciência entrou para provar o contrário e provou a favor. Que Jesus, quando soa gotas de sangue, que diz que ele suou gotas de sangue, comprovadamente pela ciência, quando uma pessoa está de depressão, de pânico tão profundo, que suam, realmente estouram vasinhos que nós temos aqui e acabam fazendo o quê? Tendo gotas de sangue. O próprio Jesus, momentos antes de ir para a cruz, lógico que nós vamos entender aqui a parte teológica, que Jesus estava passando por um momento. Mas imagina, você receber a carga negativa de muitas coisas, que é o que nós recebemos todos os dias. E por último, um outro personagem que eu gostaria de citar é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi interessante quando nós falamos dele, Karina, porque assim, o que acontece com Judas Iscariotes? Judas Iscariotes nós sabemos que ele traiu Jesus, ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, mas ele entra aqui naquilo que a maioria das pessoas entra com relação ao pecado na vida dela. Porque o pecado na vida das pessoas, e aí entra a psicanálise e a religião, o pecado na vida das pessoas é muito grande e transforma um sentimento de culpa tão profundo que as
pessoas entram no estado de possível depressão, alguns até entram numa depressão e cometem assim como Judas cometeu, que ele cometeu suicídio. A terapia, ela ajuda exatamente nesse sentido, as pessoas a entenderem que não é o fato de eu estar dentro de uma igreja. Quantos pastores? Eu mesmo. Agora, só nesse início de ano, eu perdi 3 amigos pastores que cometeram suicídio, porque não procuraram ajuda profissional. Como eu disse aqui no início, eu sou um psicanalista clínico e também um pastor. Então, eu também faço terapia, né? Também faço terapia com outro colega. Que inclusive também é pastor. É pastor também. Para você que está nos assistindo, para você que está vendo a gente, é importante que você busque ajuda, porque não é porque você é um cristão que você não vai precisar de ajuda. Todos nós precisamos. Tem muita gente que tem esse medo de procurar, mas a gente fala assim, eu não preciso de terapia por ser algo da mente. Mas quando a gente quebra uma perna, quebra um braço, a gente procura um médico. A mente é a mesma coisa, a gente também tem problemas mentais, problemas sentimentais, que a gente também pode buscar essa ajuda pra gente se curar. A cura, ela vem sim de Deus? Vem. Mas tem muita gente que tem uma certa dificuldade, que não vai ter a mesma resiliência da outra pessoa e que vai precisar de uma ajuda. Às vezes eu posso ser forte em relação a um problema, mas a outra pessoa pode não ser tão forte assim. Exatamente. Porque o que acontece? As pessoas não são tudo aquilo que elas acham que elas são, Karina. As pessoas não têm essa força toda dentro delas. Lógico que colocando aquela linha de pensamento nossa aqui. Tudo, Deus está acima de todas as coisas. Como profissional cristão, a gente sempre entende que Deus é que está acima de todas as coisas. Sim. No entanto, nós temos que entender o quê? Quando eu falo do método 100 que eu disse aqui no início, que é a integralização entre corpo, espírito e mente. Então, como é que a gente integraliza isso? Não tem como a gente trabalhar a mente, o corpo, melhor dizendo, se não trabalhar a mente. E não tem como trabalhar a mente se não trabalhar o espírito. Era isso que Jesus fazia. Eu, pelo menos, trabalho na terapia, porque você vai entender. O teu corpo sofre com as questões psicossomáticas. Eu até ia citar isso agora, porque às vezes a gente está ali com uma coceira, queda de cabelo, problemas físicos, dor de estômago, a famosa gastrite nervosa. É psicossomático, então o corpo sofre. E se o corpo sofre é porque algo não está bem na minha psique. Então o que vai acontecer? Eu também não estando bem fisicamente, que é o corpo, não estando bem emocionalmente, que é mental, eu não vou estar bem espiritualmente. Lógico que o tratamento da área espiritual é feito com o pastor, é feito com o conselheiro da igreja, com o líder de célula, com a pessoa que é responsável por este trabalho. Mas, se não juntar esses 3, como é que a gente vai trabalhar a saúde da pessoa? Tem um livro chamado Cartas entre Pfizer e Freud. Em 1973, lá nos Estados Unidos, foi criado o prêmio, Oscar Pfizer, que é o prêmio Pfizer, e é para quem fizer os melhores trabalhos no mundo, são reconhecidos os melhores trabalhos de psicanálise e religião. E eu trouxe uma fala, que eu nunca consegui gravar essa fala dele, mas ele diz assim: considera o método psicanalítico criado pelo Senhor um meio grandioso para depurar e desenvolver a religião. Quando o Pfizer está falando isso, se casam as duas. Que não é depurar a religião, na verdade, aqui ele estava querendo dizer depurar a fé. Porque quando a gente fala de religião, o homem ele está em busca de se religar. A análise sempre faz a busca de religar ele a alguma coisa que nós estamos sempre querendo voltar para o ventre da mãe. É isso que é trabalhar a terapia, mas é algo que na religião se trabalha. O homem tem que se religar a quem? A Deus. E Deus é a figura de quem? Do Pai. Quantas vezes no consultório aqui, nós estamos aqui no meu consultório. Verdade, aqui é o consultório. Aqui onde eu venho fazer a terapia. Estamos sentados no divã. Tá? Já coloquei até aqui para vocês já se ambientarem. Esse é o divã aqui, do consultório. Pessoas tanto que a gente atende aqui, como pessoas que nós atendemos lá no gabinete pastoral, da igreja que eu sou pastor auxiliar. Quantas pessoas já falaram assim: eu não consigo ter um bom relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é entendido como a figura do Pai. Se eu tenho trauma com relação ao meu Pai, como é que eu vou me relacionar bem com Deus, que é a figura do Pai? Aí tem a figura do irmão. Como é que eu vou me relacionar bem com os irmãos da igreja, ou a figura de Cristo, que é considerado o nosso irmão, se eu tenho um problema emocional, um trauma vivido com os meus irmãos? Mas é também algo que precisa ser trabalhado e que Jesus já trabalhava isso. Quando ele pegou os 12 discípulos, eu falo que ele fez 3 anos de terapia com eles. Ele pegou Pedro, era extremamente irritado, explosivo, sanguíneo, e Pedro se torna uma pessoa mais, não tão tranquila.
Porque ele tem uns perrengues, como diz o baiano, tem uns perrengues com o Paulo, né, com o apóstolo Paulo. Mas já é diferente. Ele já está apto a ouvir, ele está apto a falar. Talvez uma visão psicanalítica que as pessoas não tenham. Por que é que o coxo de Betesda ficou 38 anos ali esperando ele conseguir entrar no tanque? Quando a gente olha a parte teológica, ele não poderia ter se arrastado até lá? Ele não poderia ter feito alguma coisa até lá? No inconsciente dele, uma análise aqui psicanalítica, aquele homem poderia ter se arrastado, ele poderia ter procurado resolver o problema dele. Não, mas ele sempre ficou esperando para os outros, ele estava numa zona de conforto e precisou vir Jesus, e aí é uma sessão de terapia. Porque Jesus pergunta para ele assim, o que quer que eu te faça? Aliás, essa é uma das perguntas que a gente faz aqui na terapia, né? Uma das primeiras perguntas que a gente faz na análise. A gente até chora aqui, gente. Até chora. Você que diga, né? Eu que digo. Não vou chorar? Não vou chorar. É a primeira que chora. E aí quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Ele poderia responder, eu quero ser curado. Mas qual foi a resposta dele? Uma terapia. Ele fez todo um discurso, mas não disse. Não disse o que era. Ele não disse que queria ser curado. Então isso é uma terapia. E Jesus insiste, não, o que é que você quer que eu te faça? E aí ele fala, que eu seja curado. E aí ele fala para ele, pega a tua cama, levanta e anda. E vai embora daqui. Jesus não chegou lá e deu um toque de mágica. Jesus fez uma terapia. Lógico que aí entra a parte sobrenatural de Deus. Deus colocou os artelhos dele de volta funcionando e tudo. Mas fez ele primeiro entender que ele tinha um problema psicológico que o impossibilitava de caminhar. E uma coisa que eu vejo que Jesus sempre fazia era perguntar o que a pessoa queria, por quê? O ato de você falar. Por isso que na terapia a gente trabalha muito isso, da gente poder falar, de colocar pra fora aquilo que a gente está sentindo. Porque se você reprime, é onde entra aquela psicossomática que a gente falou e todos aqueles problemas. E você fala assim, eu não preciso de ajuda. Você se acha forte o suficiente. E aí Jesus quebrava a pessoa. O que você quer? E você tinha que reconhecer. Você precisava reconhecer, eu quero ser curado, eu quero ver, eu quero andar. Então é a terapia. É a terapia. Você tem que falar. E uma fala de Jesus é muito interessante, não é o que entra, mas é o que sai. Né? É o que está dentro. Ele está praticamente falando de algo terapêutico. E qual é a questão, na verdade? Jesus trabalhava isso, você tem que falar. E quando você fala, ou seja, aquilo que está dentro. Quantas pessoas têm as coisas presas aqui dentro e não conseguem colocar para fora? Não conseguem voltar a fazer algumas atividades, na verdade? Assim como voltar aqui para o canal, na verdade? Não conseguem desenvolver aquilo que elas estão. Por quê? Porque, aquilo que você falou, porque prendem, não colocam para fora e aí acabam somatizando em outras áreas. E aí vão ver uma vida frustrada, trabalhando naquilo que não quer. Então, o método 100, que é corpo, espírito e mente, vem para fazer isso. Então, Jesus sempre mostra para as pessoas algo que elas têm capacidade de fazer. O milagre acontece, a cura acontece, e na terapia não é diferente. A gente só vai ensinar a pessoa que a cura está dentro dela. Mas isso ela vai conseguir sozinha? Não. Ela precisa de uma ajuda profissional. O pastor é importante? É super importante, gente. O pastor é super importante. Gente, você sabe um pouco da minha história também. E aqui eu vou abrir um espaço, que eu sei que você vai permitir a gente falar. Eu concluí a psicanálise depois de passar por uma depressão profunda, depois de tentar suicídio 3 vezes. Então, só o fato de você ter acolhimento por um pastor que entenda isso, e aí dali ele, olha, você precisa buscar uma ajuda profissional. Ele me encaminhou para ajuda profissional. O pastor, um crente, precisa de ajuda profissional. Busquei ajuda profissional, me curei e depois concluí o curso e estou aí já na estrada há algum tempo, né, trabalhando e fazendo. E para Freud, os processos psicológicos e crenças, ele acreditava que os processos estavam inevitavelmente entrelaçados. Eu não sei pronunciar direito a expressão, não sei, vocês vão me perdoar o meu inglês, né, não sou expert em inglês, mas chama-se de word to word. Uma coisa mais ou menos assim, porque você entrelaça e não tem como se desfazer disso. Ah, mas então aí dentro você vai falar de Deus, você vai falar de Bíblia? Não, aqui você vai tratar dos problemas psicológicos, vai tratar de problemas da mente. E para encerrar, eu quero falar de Lacan, porque eu não posso deixar de falar de Lacan. Imagina, lacaniano, né? Acho que não vai falar de Lacan. Lacan, ele disse certa vez o seguinte, que a psicanálise nunca baterá a religião. A religião é imperecível. O que Lacan estava querendo dizer com isso? Não é a religião em si, gente. Ele estava falando da fé.
A fé sempre vai ser imperecível, nada vai bater a fé. No entanto, ele estava querendo dizer que o quê? A análise é super, mega, ultra importante na vida das pessoas. Então eu faço um desafio para você aí, para a gente encerrar. Se você precisa, se você se identificou com algumas dessas coisas, faça a terapia, procure um profissional. Eu vou sugerir você procurar um psicanalista. E aqui eu me coloco à sua disposição, né, Karine? Eu me coloco como um psicanalista para te atender. E se você também quer um mentor, você pela conversa que nós tivemos agora, você já pode ver o que você vai ter. Isso aqui é só uma pincelada. Só um aperitivo, só. E aí eu estou aqui à sua disposição. E aí, às vezes, você está se perguntando, poxa, Karina, mas eu moro aqui no Nordeste, eu sou aqui de tal região. Não tem problema, você atende por Skype também, né? Atendo. E agora nós temos, né, o Skype, O Zoom, o Meet. não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Toda plataforma online. Sim. Nós atendemos. Se você quiser fazer terapia com ele, mesmo morando num outro estado, no outro país, você vai ver aqui embaixo as redes sociais, o contato dele, eu vou deixar tudo aqui pra vocês e vocês podem estar agendando aqui uma terapia com ele. Te agradeço, Karina, muito obrigado. Imagina, foi um prazer, tá? Falar com o teu público. E eu vou trazer você aqui mais vezes pra gente falar de temas aí mais polêmicos, viu? Porque eu gosto de polêmica. Obrigado. Gente, então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que está passando por problemas psicológicos e que às vezes a pessoa não quer se abrir, mas que você sabe que você está vendo um comportamento diferente. Manda esse vídeo pelo WhatsApp, compartilha mesmo, porque a gente está precisando se ajudar em tempos de pandemia. E é isso. Um beijo pra vocês, graça e paz e até o próximo vídeo.